família Escola de Profetas, né? Aqui nós somos uma igreja, nós somos uma família e também somos um ministério. E bom dia também para você aí, que também já faz parte da nossa família, né? Nós estamos ligados através do sangue de Cristo e também através das nossas orações aqui por você e por sua família. Hoje é um dia de resplandecer o amor de Cristo e ser alcançado por Ele. E para começar o nosso dia melhor ainda, vamos fazer uma oração agora. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por esse dia tão lindo, Pai. Esse dia que o Senhor criou, Pai, para estar mais próximo da gente, Pai. Que realmente nós possamos ouvir a Tua voz, acompanhar o Senhor através daquilo que o Senhor criou, que é a natureza, ouvir o Senhor através da palavra, que sejamos abençoados e que também nós possamos resplandecer o Seu amor para a vida de outras pessoas. Que o nosso dia seja conduzido conforme os Seus planos e que nós estejamos dentro do plano do Senhor e assim nós queremos fazer parte do Seu plano, Pai. Seja bem-vindo em nosso coração, seja bem-vindo nessa manhã, nessa igreja, nesse ministério e que o Senhor também possa ser bem-vindo na vida das pessoas que têm acompanhado esse vídeo. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo ainda que o Senhor vai fazer em nossa vida. Em nome de Cristo Jesus. Amém. E agora chegou o momento de nós louvarmos o Senhor e nós vamos louvar o Senhor com o hino de número 222. Ó que belo hino Deus me deu. Amém. É muito bom louvar o Senhor porque Ele tem feito grandes coisas por nós e Ele merece ser louvado. Mas agora nós vamos fazer outra coisa que é muito bom também e preciosa, que é recitar a palavra do Senhor e guardar ela no nosso coração. E nós vamos continuar com o nosso verso de 1 Tessalonicenses 3:8. E vamos recitar ele no 3, tá? 1, 2, 3. 1 Tessalonicenses 3:8. Porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. 1 Tessalonicenses 3:8. 1 Tessalonicenses 3:8. Porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. 1 Tessalonicenses 3:8. 1 Tessalonicenses 3:8. Porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. 1 Tessalonicenses 3:8. Amém. E agora nós vamos ficar com a recapitulação do nosso ano bíblico. Que o Senhor possa falar com você através desse estudo. Bom dia, igreja. Bom dia. Bom dia, vou sair de casa. Feliz sexta-feira para você. Que dia bom esse, né? A preparação para um dia especial que está chegando. Que bom, que bom, que bom. Que o nosso coração esteja bem limpinho para recebermos o Senhor nosso Deus. E que alegria é podermos ter contato com a palavra do Senhor, porque é isso que transforma, né? É isso que mexe no nosso coração e faz a gente ser diferente. Então, hoje não foi diferente, né? A gente estudou a palavra de Deus e a palavra de Deus mexeu com o nosso coração e a gente orou pedindo, Senhor, me ajuda a ser diferente. E hoje, no nosso estudo, nós temos aí a continuação do livro de Salmos, né? Um livro tão lindo. E nós detemos no Salmo 54 e no Salmo 55. E também no Evangelho, nós lemos o capítulo 12 de Lucas, né? E Parábolas de Jesus, o capítulo 20. Olha aí, nós já estamos chegando na metade do Parábolas de Jesus, que glória! E o título é O Maior Perigo do Homem. Qual será o maior perigo do homem? É importante, né, sabermos sobre isso, para que estejamos atentos. E no Salmo 54 e Salmo 55 vem relatando dois momentos muito tristes
e difíceis da vida de Davi. Traição. Quem nunca foi traído, né? E Davi estava aqui no Salmo 54 relatando de um momento muito cruel da história dele, que é quando os zifeus, que faziam parte da tribo de Judá, a própria tribo de Davi, entrega Davi, acusa Davi, na realidade entrega Davi a Saul, dizendo o local onde ele estava e se junta a Saul para fazer o mal a Davi. E aqui no Salmo 54 ele vem relatando dessa dor, dessa tristeza de ver alguém da sua própria tribo traindo. E o Salmo 55 não é diferente, ele vem falar da traição do Aitofel. Então ele vem dizendo, você meu amigo, você que comia pão comigo, você que era... Que triste, né? Aqui no Salmo 54 e 55 eu aprendo uma lição muito importante. Traição só existe entre amigos, né? Entre aquele que a gente ama, que a gente confia. Porque o inimigo, você não vai esperar ser traído, você já sabe que ele não é seu amigo, então você já espera o ruim. Agora, daquele que você ama, daquele que você confia, aí você realmente sofre, porque você não esperava, né, que ele o traísse ou se levantasse contra você. E que dor é viver isso. Mas quando eu li esses salmos, eu fiquei pensando assim, Senhor Deus, pior do que ser traído é ser um traidor. Pior. Porque quando você lê o Salmo, você vai ver que Davi reivindica de Deus a justiça. Mas quem é traidor, o que pode reivindicar? Se é ele que está traindo. E eu orei, Senhor, não me deixa ser uma traidora, nem daqueles que confiam em mim, daqueles que amam, daqueles que estão junto a mim, não me deixa, Senhor. Porque pior do que ser traído é ser uma traidora. Davi, pelo menos, estava sendo traído, né? Ele não estava no erro, quem estava no erro era o outro. E então ele podia, com toda a autoridade, chegar diante de Deus e se posicionar. E é importante nós analisarmos a posição de Davi, porque como você age quando alguém te trai, quando alguém te faz o mal? É importante nós pensarmos nisso. É muito importante. E quando você analisa a posição de Davi, é muito, muito importante. O Salmo 55, verso 6. A primeira coisa que eu queria apontar é o que está no Salmo 55, verso 6, que diz assim, ó. Assim eu disse, ó, quem me dera asas como de pomba, então voaria e estaria em descanso, eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. A primeira coisa que nós precisamos pensar, não fuja do problema. Às vezes não, sempre a gente faz isso, né? Quando acontece uma coisa difícil, uma coisa ruim, a primeira coisa que a gente pensa, eu quero sumir daqui. Ai, eu quero ficar bem longe disso daqui. Ai, que desgraça, eu quero ir embora, não sei o quê. Eu não vou ficar mais perto dessa pessoa, aí não fala mais com a pessoa, não sei o quê, aquela coisa toda. A primeira posição que você não deve tomar é fugir. Fugir nunca vai resolver um problema. Nunca. Mas geralmente é o que nós sentimos, geralmente é o que nós pensamos. Quantas e quantas vezes a gente não comete esse tipo de atitude? A outra posição que eu achei muito interessante que Davi tomou foi o verso 16 do Salmo 55, porque ele diz assim, ó, eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Quantas vezes invocarei a Deus? De tarde, de manhã, ao meio-dia, orarei e clamarei e Ele ouvirá a minha voz. Eu vou importunar a Deus até Ele me atender, até Ele me socorrer, até Ele me dar alívio disso que eu estou sentindo. Então ele invoca ao Senhor, ele vai em busca daquele que pode resolver a situação. E o interessante é que quando ele invoca a Deus, olha pelo que ele apela. Salmo 54, verso 1, ele apela pelo seguinte, ó, salva-me, ó Deus, pelo teu nome. Ele reivindica o nome de Deus. E a gente sabe que o nome está atrelado ao caráter, né? Então ele está reivindicando o caráter de Deus. E faz-me justiça pelo teu poder. E o versinho 5, ó, e ele me recompensará com o mal os meus inimigos, destrói-os na tua verdade. Na versão Almeida, diz assim, ó, ele implora pela fidelidade de Deus. Senhor, porque tu és fiel, faz justiça. Interessante, ele apela pelo que Deus é. Isso só é possível quando você tem a consciência limpa, quando você está certo diante de Deus. E ele aí você pode reivindicar os próprios atributos de Deus. Que interessante isso, a posição de Davi. Muito interessante.
E nós aprendemos algo muito importante com ele, que é confiar. Porque aqui no Salmo 55, verso 22, diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Confia no Senhor. Lança sobre ele as suas dificuldades, as suas angústias, a sua dor. Lança sobre ele e ele cuidará do teu coração. Que lindo é saber que o Senhor Deus se preocupa conosco. E é por se preocupar conosco que ele deixou a orientação que está lá em Lucas 12, que ele lançou uma parábola, que é a parábola que nós vamos estudar hoje, sobre o rico insensato. Olha só que interessante. Aqui no capítulo 12 de Lucas, vem relatando que Jesus sempre pregava, não só para os discípulos, ele pregava para uma multidão, não é isso? Várias pessoas estavam ali presentes ouvindo Jesus. E nesse sermão que Jesus estava pregando nesse dia, ele estava condenando a hipocrisia dos fariseus. Olha, cuidado aí com fermentos fariseus, que é a hipocrisia. E aí ele começou a dar as orientações, dizendo que os discípulos cuidassem disso e que eles tivessem consciência de que nada fica oculto, que tudo vem à tona, que tudo se revela. E aí ele vai dando as orientações, dizendo: olha, eu cuido de vocês, vocês têm que testemunhar de mim, vocês vão diante dos tribunais, das autoridades, vocês vão falar da minha verdade, mas não se preocupe, eu vou dar a capacidade que vocês precisam para falar. O Espírito Santo vai orientar vocês no que vocês devem dizer. Que interessante. Eu vou dar a capacidade que vocês precisam para cumprir isso que eu estou pedindo a vocês. E no meio dessa multidão, só existia gente boa? Existia gente assim também mal? Gente que estavam ali, mas na realidade não queria realmente aquilo que Jesus estava dizendo, mas queria receber das bênçãos e fruir daquilo que Jesus estava prometendo aos seus discípulos? Existia. No meio dessa multidão, existiam pessoas que só iam por propósitos egoístas. Pensa que interessante, eles estavam indo lá, ouvindo Jesus, indo atrás de Jesus, mas os seus propósitos eram egoístas. Eles queriam a dádiva de Deus para alcançar bens para si mesmo. Que triste, né? Você sabe que quando Deus julga os nossos atos, Ele olha para as intenções dos nossos atos. Não somente o ato que está sendo praticado, mas o que levou você a praticar tal ato. O que tinha no coração realmente? E foi quando Jesus estava pregando que um dos homens se levantou e fez um pedido para Jesus um tanto interessante. Verso 13 do capítulo 12. E disse-lhe um da multidão, Jesus estava pregando, aí levantou um homem da multidão e disse assim: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Olha que interessante. A pregação estava lá acontecendo, aí um homem levanta e diz: Mestre, o senhor pode fazer um favor para mim? Diga lá meu irmão, aquele roubador, que ele reparta comigo a herança. E aí o verso 14. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Discernimento de Jesus, porque o que estava acontecendo ali, faltava poucos meses para a obra que Jesus estava para concluir aqui nessa terra, e o inimigo tentava desviá-lo dessa obra. E aí esse homem se levanta, e ele tinha até razão, porque segundo a orientação de Deus, lá em Deuteronômio capítulo 21, verso 17, o primogênito recebia uma porção dobrada da posse do pai, mas esse irmão dele, ele era o mais moço ou mais velho? Ele era o mais moço, né? Mas esse irmão dele havia se apropriado de parte da herança que era dele. Ele estava reivindicando algo que era certo, justo. Mas o que havia dentro do coração? A realidade é que dentro do coração dele diz que os irmãos estavam em desavença porque ambos eram avarentos. Ambos eram egoístas. E que interessante isso. Só existe desavença quando algo ruim está alimentado dentro do coração. Não existe desavença sem ter algo ruim alimentado dentro do coração. Porque quando não tem, a parte que não tem cede. Agora, se os dois têm, fica o quê? A guerra entre os dois. Então, se tem algo dentro do coração que não funciona, vai haver desavença. E era o que estava acontecendo entre esses dois irmãos.
Os dois eram avarentos. O irmão mais moço estava até questionando algo justo, mas no coração dele havia avareza, havia egoísmo. Ele queria demais essa riqueza a ponto de nem se importar com o relacionamento entre irmãos. Era mais importante o dinheiro do que estar bem com o irmão. Então Jesus disse, olha, eu não me associo a esse tipo de situação, não. Não me envolvo, porque esse espírito não é o meu espírito. E sabe que Jesus, nessa posição de Jesus, a gente aprende algo muito importante, que está lá no parágrafo da página 254 do nosso capítulo de hoje, do capítulo 20. E o parágrafo diz assim, ó, começa na atitude de Cristo. Veja que importante lição Jesus nos ensina com a posição correta que ele toma diante deste homem. Na atitude de Cristo, neste caso, há uma lição para todos os que ministram em seu nome. É para nós essa lição? Sim. Ótimo. Quando enviou os 12, disse, indo, pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não tinham que resolver as questões temporais do povo. Sua obra era persuadir os homens para que se reconciliassem com Deus. Nesta obra consistia seu poder para abençoar a humanidade. De que forma a gente abençoa a humanidade? Persuadindo os homens a se aproximarem de Deus. Essa é a nossa obra. O único remédio para os pecados e sofrimentos dos homens é Cristo. Esse é o único remédio que você tem que dar para a humanidade. Unicamente o evangelho de sua graça pode curar os males que amaldiçoam a sociedade, a injustiça do rico para com o pobre e o ódio dos pobres para com os ricos, ambos têm a raiz aonde? Tem algum grupo certo? Ambos estão errados. Porque pelo que eles lutam, o que há no coração? O egoísmo. E este somente pode ser desarraigado pela submissão a quem? Ele unicamente substitui o cobiçoso coração do pecado pelo novo coração de amor. Lembra, só existe guerra quando existe algo errado dentro do coração. Preguem os servos de Cristo o evangelho com o Espírito enviado do céu e como ele trabalhem para benefício dos homens. Então hão de se manifestar no abençoar e soerguer a humanidade, resultados cuja consecução seria totalmente impossível pelo poder humano. Como é que a gente resolve essas questões? Levando a pessoa a se submeter a Cristo. Esse é o único remédio. Como é que você lida com o seu próprio coração? Porque, gente, avareza, egoísmo, a nossa natureza tem isso assim, ó, de graça. Não existe esse que não lute contra essas coisas. Há os que já venceram, né? Mas todos nós lutamos. Então nós precisamos aprender dessa lição para nós e também para ajudar outros. Qual é o único remédio que vai resolver o egoísmo, a avareza, a luta que é dentro do coração? Submissão a Cristo. Temos que pedir a Deus, Senhor, tira esse coração egoísta que luta para ter supremacia, que luta para aparecer, que luta para ser o preferido, que luta... Senhor, tira e coloca agora o coração de abnegado amor. Aquele que sofre para que o outro se sobressaia. Aquele que se importa mais com o outro que consigo mesmo. Quantos não precisam desse coração? Todos nós precisamos. Todos nós precisamos desse coração. Aí Cristo lança uma parábola. Ele fala, vou explicar melhor o que eu quero dizer para vocês. Vamos ler aqui a parábola em Lucas 12? Olha aqui. E propôs, verso 16, eu vou ler. E propôs-lhe uma parábola dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tens em depósitos muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado?
para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Olha que interessante, Jesus contou a parábola de um homem muito rico e que naquele tempo ali, o campo dele havia produzido muitos frutos, muitos. E aí ele pensou assim, rapaz, agora eu estou muito rico, eu tenho muita coisa. O que eu vou fazer com tudo isso que eu tenho? Já sei. Vou construir celeiros maiores para abrigar tudo que eu tenho e agora eu vou viver a minha vida só no prazer, só aproveitando tudo que eu tenho, porque eu sou um homem muito abençoado, sou um homem muito sábio, porque eu soube administrar bem e agora eu tenho muitas riquezas. E qual o problema desse pensamento? Ele esqueceu de duas verdades. Sabe quais eram essas verdades? A primeira verdade, que Deus havia dado tudo aquilo para ele. A palavra, o Parábolas de Jesus disse que ele se honrava a si mesmo por ser bom administrador e os homens o louvavam como um bom administrador. Ele esqueceu que ele tinha tudo aquilo porque Deus tinha dado o sol, a chuva tinha feito a plantinha crescer. Deus tinha dado tudo aquilo para ele. Tudo que você tem provém de quem? De Deus. E ele esqueceu essa verdade. Não existe nada que você conseguiu com a força do seu braço. É porque eu trabalhei, eu lutei. E se Deus não tivesse te dado força? Se Deus não tivesse te dado vida, saúde, condição, você não teria chegado a lugar nenhum. E ele esqueceu disso. Que Deus havia dado tudo aquilo que ele tinha. A segunda verdade que ele esqueceu. Para que mesmo que Deus nos dá bens? Qual é a razão de Deus nos dar saúde? De Deus nos dar capacidade para pensar, falar? Qual é a razão que Deus nos permite estudar, ter uma profissão? Qual é a razão? Para benefício de outros. E ele esqueceu. Por que Deus tinha deixado ele como mordomo dessas grandes riquezas? Porque o objetivo de Deus era que ele tivesse ajudado os órfãos, as viúvas, os que estavam padecendo por fome, por falta de roupa. E diz que se ele houvesse agido assim, muitos louvores teriam ascendido ao céu. Muitos teriam sido abençoados se ele houvesse repartido aquilo que não era dele. Porque aquele dinheiro era dele? Não, era de Deus. Deus havia dado. E ele tinha que ser um bom mordomo de ter feito o quê? Distribuído. Ele esqueceu que ele era um canal de bênção. Aí Jesus olhou e disse, louco, não sabe o que fez. Porque investiu no terreno e desperdiçou o quê? O eterno. E interessante, porque o último verso que nós lemos, ele diz assim, assim é aquele, verso 21, que junta para si tesouro e não é rico para com Deus. Como é que eu me torno rico para com Deus? Vocês não sabem? Como é que eu me torno rico para com Deus? Se doando. Se tornando um canal de bênção, entendendo que tudo que você é, irmã Marisa, tudo que você tem, não é para você, é para quem? Para beneficiar outros. É por isso que a gente não se cala. É por isso que a gente não se preocupa com a gente mesmo, entende? A gente se preocupa com quem? Com o outro. O mesmo espírito que havia em Cristo, de abnegado amor. O lucro que se tornou perda. O lucro que se tornou perda. E que grande perda. Porque o dinheiro pode comprar tudo? O dinheiro resolve tudo? Sabe, esses meses atrás, nós recebemos uma senhora que tinha câncer terminal. E quando eu vi a situação dela, completamente assim, ela definhou. E eu fiquei olhando assim, pensando, meu Deus, realmente, o que é o dinheiro? O que é a riqueza? O que é ter bens, quando nessa hora o dinheiro não resolve nada? Se você não tiver Deus nessa hora, você vai ter o que mesmo? Você não tem nada, se você não tiver Deus. E esse homem não havia entendido isso, era como um animal. Que a única coisa que ele tinha verdadeiramente era Deus. E ele não tinha, né? Porque ele tinha feito o quê?
buscado as riquezas, as glórias deste mundo. E aqui o texto diz que esse homem vivera e planejara completamente só para o eu, viver só para si. E no reino de Deus isso não funciona. Porque diz aqui, o parágrafo que inicia na página 259, inicia assim, viver para si é perecer. Viver para si é morrer. Não tem como você viver para si no reino de Deus. Nada no reino de Deus vive para si. Tudo o que Deus fez vive para beneficiar outros. A avareza, o desejo de beneficiar a si próprio, priva a alma da vida. É de Satanás o espírito de ganhar e atrair para si. De Cristo é o espírito de dar e sacrificar-se em benefício dos outros. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Que esse Espírito, o Espírito de Cristo, possa reverberar em nosso coração. Que seja esse o Espírito que mova as nossas ações. Que isso esteja dentro do nosso coração, assim, bem profundo, bem enraizado, esse princípio de se doar, de se abnegar para que o outro seja beneficiado. E entender que tudo vem de Deus e que nós somos apenas o quê? Canais de bênção, onde Deus vai passar as suas bênçãos para alcançar a outros. Que essa seja a nossa realidade, hoje e sempre. Vamos fazer a oração? Nosso amado Deus e nosso Pai, a nossa gratidão a Ti, porque o Senhor hoje, de maneira misericordiosa, nos orientou, Senhor. E nós queremos pedir para que o Senhor nos dê um coração sensível para ouvir a Tua voz e atender a Ti. Imploramos para que dentro do nosso coração haja submissão a Cristo, Senhor. Nosso coração muitas vezes se encontra em guerra contra Ti, Senhor. E imploramos que o Senhor nos vença. Que pelo poder do Teu Espírito Santo, o Senhor nos submeta à Tua vontade, Senhor Deus. Imploramos para que o Teu Espírito esteja morando, vivendo em nós. Que verdadeiramente, Senhor, nós tenhamos abnegado amor. Que verdadeiramente, Senhor Deus, nós venhamos nos importar mais com o outro do que conosco mesmo. Tira de nós o egoísmo, a avareza, a luta pela supremacia. Tira isso de nós, Senhor. Que o nosso coração seja transformado. Que o Senhor coloque um coração novo dentro de nós, retirando o coração de pedra e nos dando um coração de carne. Que no dia de hoje nós possamos sentir as bênçãos que vêm do céu, que possamos sentir a Tua companhia, que é o que nós mais precisamos. Nos dê discernimento para as decisões que precisamos tomar, para as atitudes que teremos que fazer no dia de hoje, que o Senhor possa nos acompanhar e tenhamos a certeza de que tudo que venhamos fazer esteja de acordo com o Teu reino. Nos colocamos em Tuas mãos pedindo a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe no dia de hoje e enche o seu coração de coisas boas e até amanhã.